sou o professor João. Bem-vindos a mais uma aula de ciência para o sexto ano. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as camadas da Terra. Na aula passada, recapitulando, a gente falou sobre os movimentos terrestres, né? Sobre a rotação, a translação, né? Que é o movimento da Terra ao redor do Sol. E começamos a falar o quê? Sobre a Terra em si, né? O nosso planeta, sobre a forma da Terra, né? Tem o formato quê? Esférico. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as camadas internas do planeta, certo? Qual a composição? Essa pergunta, né, sobre o que é que existe aqui embaixo dos nossos pés, né, se a gente fizer um buraco, né, cavar em direção ao centro da Terra, o que é que a gente encontra, né? Então essa é uma pergunta não é de agora, é antiga, bastante antiga. E aquelas primeiras civilizações lá, lembra que a gente falou, né, sobre os sumérios, gregos, os romanos, eles já pensavam também, tentavam imaginar o que é que existia no interior da Terra. Então as primeiras ideias eram de que o quê? Talvez o interior da Terra fosse oco, não tivesse nada, né? E algumas civilizações pensavam até que o quê? No interior da Terra existiam seres fantásticos, por exemplo, animais como dragões, né, dinossauros, a gente encontraria no interior da Terra. Mas passado os séculos, né, com a evolução da tecnologia e da ciência, os cientistas foram encontrando evidências, né, de que o quê? O interior da Terra é compacto, né, formado por rochas, por minerais de diferentes composições. E essas evidências, né, foram surgidas a partir do quê? Da observação. Lembra? Eu tinha falado na aula passada, a observação é um dos passos importantes da ciência. Então, a observação e registro dos fenômenos naturais, como por exemplo os terremotos, os vulcões, sobre o estudo das próprias rochas, né, que a gente encontra aqui, quando a gente encontra na superfície, ou então escavando, né, a superfície do planeta, a gente encontra diferentes tipos de rochas. E é uma das ciências que contribui bastante para o conhecimento sobre a formação e estrutura da Terra é a geologia. Então, geos vem de terra e logia vem de estudo, né? Que estuda. Então, a geologia é a área da ciência que estuda a estrutura da Terra. E os geólogos, né, com o avanço da ciência, da tecnologia, já agora recente, no século XX, né, em 1900, nas décadas de 1950, 60, foi que eles começaram a ter uma noção melhor de como seria a estrutura interna da Terra. E aí chegaram então ao quê? Que o planeta Terra ele está dividido em 3 camadas internas, certo? A primeira delas é a crosta, a segunda é o manto, e logo em seguida a gente tem o núcleo, certo? Então a gente tem aqui, ó, olhando para essa imagem, a crosta é a camada externa, logo em seguida abaixo, aqui nessa parte em vermelho. Isso aqui lembrando que é o quê? É um modelo representando, né? Então a estrutura da Terra. Então a crosta aqui em azul, o manto, e no interior da Terra a gente encontra o núcleo. Então essas 3 zonas, né, essas 3 camadas são as camadas principais que compõem o nosso planeta. E aí, quando a gente faz um buraco, por exemplo, lembra que eu falei agora, a gente cavar, né, fazer uma perfuração no solo, a gente vai cavando e vai encontrando água, vai encontrando areia, rochas. E aí a maior perfuração já feita, né, pelo ser humano na superfície do planeta foi até uma profundidade de 13 quilômetros. Então esse foi o máximo que o ser humano já conseguiu atingir de profundidade na superfície. Isso por quê? Porque a limitação de 13 quilômetros. Porque à medida, né, que a gente vai aumentando a profundidade da perfuração, a pressão e a temperatura no interior da Terra vai aumentando também. Então vai ficando mais quente, né? E o peso, né, das rochas, né, vai ficando maior em cima. E aí isso acontece, isso provoca o quê? Fica difícil a gente passar de uma certa profundidade, porque os materiais que a gente usa para perfurar, as brocas, né, bem gigantes, elas não aguentam essa pressão, nem aguentam essa temperatura. Mas aí você pensa, né, 13 quilômetros. Esse foi o máximo que a gente conseguiu perfurar. A gente chegou aqui, por exemplo, no manto, chegou nada, a gente não chegou nem na metade da crosta. Então, isso por quê? A crosta é a camada mais superficial, como eu falei, né? Se a gente fosse representar numa proporção, né, a crosta teria essa espessura aqui dessa linha azulzinha, tá vendo? Então, é bem fininha a crosta. Mas o que? Ela tem uma espessura, né, que varia de 0 até 70 quilômetros. E olha lá, ó, o máximo que a gente conseguiu perfurar foi até quanto? 13. Então, o máximo aqui da crosta vai até 70 quilômetros de espessura, certo? Então, ela é a camada mais superficial,
mais externa, também a mais fina, e a camada rochosa, né, que recobre todo o planeta. E onde a gente está vivendo, né? A gente vive aqui na crosta, né? Logo em seguida a gente tem o manto, certo? O manto vai ser a próxima camada, né? Tá abaixo da crosta. E vai ter uma espessura de quê? Que vai de 70, uma profundidade, né? A partir de 70 km a gente já começa a perceber uma mudança na composição das rochas, né? Indicando que o quê? Ali vai ser o quê? O início do manto, que vai até mais ou menos 2.891 km, ó. Vai de 70 até 2.000, mais de 2.000, quase 3.000 km de profundidade. No manto também tem uma característica interessante. No manto a gente encontra, então, o quê? As rochas, elas vão estar, como lembrando que a temperatura vai aumentando, então a gente vai encontrar aqui no manto as rochas num estado mais pastoso. De tão aquecidas as rochas começam a se derreter. Então a gente encontra o material, né, que forma o manto, os minerais já estão no estado pastoso. E a gente chama nesse material essas rochas derretidas de magma. Então lembra dos vulcões? Quando a gente tem uma erupção vulcânica, a gente vê aquela lava saindo. Aquela lava lá saindo é o quê? É o magma que está aqui no manto que chega na superfície. Que aí quando chega na superfície, né, a gente chama de lava, né? Esse magma. Então as temperaturas aqui no manto podem alcançar o quê? Dos 100 graus Celsius, né? Elas passam facilmente dos 100 graus Celsius e chegam até quase 3.000 graus. Então é muito quente. Lembrando, ó, quanto maior a profundidade, maior a temperatura também. E as formas, né, os estados da matéria vão alterando também, né, a composição das rochas. Quando a gente vai passar agora aqui para o interior, a gente vai chegando na próxima camada, que é o núcleo. Aí o núcleo é bem interessante porque a gente consegue dividir o núcleo em quê? Em duas camadas, subcamadas, né? A gente tem o núcleo externo, que é aqui essa parte em branco que vocês estão vendo aqui representado, e tem o interior, o centro mesmo da Terra, é o núcleo interno. Então qual é a diferença dos dois? O núcleo, né, como um todo, ele vai começar onde? Ó? A partir dos 2.000 km, certo? 2.390 e vai até os 6.000 km, né? 6.730, que é o interior da Terra. A temperatura pode chegar até 5.000 graus. E como eu tinha falado, né, existe uma diferença entre esses dois. A principal diferença é que o quê? O núcleo externo, que é essa porção aqui representada mais claro, vai estar o quê? No estado líquido, certo? As rochas vão estar lá em alta temperatura e já estão tão derretidas, né, que está no estado líquido, né? Já o interno, a pressão já no centro da Terra, né, no meiozinho, no miolo lá, é tão grande, né, que torna o quê? O núcleo sólido, formado principalmente por minerais como ferro e níquel. Então é uma bola, né, compactada de minerais, né, de ferro e níquel, a alta pressão e alta temperatura que formam o núcleo. Então a gente tem que o quê? Resumindo tudo, a estrutura interna da Terra, né, é formada então por quê? Três camadas principais. A crosta, que é a parte externa, né, rochosa, superficial do planeta. O manto, que fica logo abaixo e que é formada principalmente pelo quê? Pelo magma, né, uma parte pastosa, né, as rochas derretidas. E logo em seguida a gente encontra o quê? O núcleo, que é a parte mais interna, que pode ser dividido em núcleo externo e interno, que também vai ser composto, né, essas duas partes pelas rochas e minerais, mas em diferentes estados, devido ao quê? A temperatura e a pressão, certo? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode vir uma mensagem. E agora a gente vai para a nossa atividade, certo? Que eu vou postar aí no grupo para vocês. Valeu!